Olá, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Aqui estou de volta para dar continuidade ao assunto relacionado à saúde emocional na vida de pastores e de líderes cristãos. No episódio anterior, eu falei sobre a relação que existe entre as profissões que são consideradas as mais estressantes, as mais desgastantes e a vida de um líder cristão ou de um pastor. Nesta oportunidade, eu quero falar sobre uma outra questão. Quero abordar as questões relacionadas às principais batalhas que os líderes cristãos enfrentaram no passado, continuam enfrentando no presente e com certeza enfrentarão no futuro. Nós sabemos que desde o período apostólico, os nossos irmãos que lideravam a Igreja do Senhor sempre enfrentaram dificuldades enormes. E o que prova isto é o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, nos seus 28 capítulos, que narra a trajetória da igreja do primeiro século e o trabalho desenvolvido pelos líderes daquela época, e também as epístolas, principalmente aquelas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, onde Paulo ele fala das suas muitas dificuldades, das lutas, das tribulações pelas quais ele passou para que ele pudesse realizar o ministério que o Senhor havia entregado nas suas mãos. Nós que aqui estamos no Ocidente, uma das diferenças que existe entre Paulo e os demais apóstolos e nós é no que se diz respeito às perseguições que eles enfrentaram e nós, graças a Deus, não enfrentamos. Mas apesar de não enfrentarmos as mesmas perseguições físicas que eles enfrentaram, existem situações muito parecidas. Situações que muitas vezes têm levado diversos líderes à depressão, a terem ideação suicida e tem feito também com que muitos desistam da sua vocação. É cada vez maior o número de líderes que desistiram de dar continuidade ao ministério que Deus lhes confiou. Alguns desistem, abandonando a igreja, chegando para a sua liderança e dizendo que não querem mais nenhum envolvimento eclesiástico. Outros desistem mesmo estando em atividade. É estranho dizer isso, mas é a grande verdade. Tem muitas pessoas que, muito embora estejam liderando igrejas ou exercendo outras funções dentro da casa do Senhor, estão fazendo apenas para manter um status diante das outras pessoas ou para garantir o seu ordenado ou para não serem criticados por outras pessoas. Porque, infelizmente, nós vivemos uma realidade muito triste, que é aquela onde muitas pessoas acham que o obreiro cristão, ele não deve jamais cansar-se, ele não deve jamais sentir-se afadigado diante das lutas e batalhas que o ministério cristão naturalmente traz sobre nós, e muito menos ainda pensar em desistir, pensar em parar. Por exemplo, antes de falar sobre a questão que eu quero abordar com mais propriedade nesta oportunidade, você já percebeu que quando um obreiro cristão ele pede um tempo para tirar umas férias, para refletir um pouco, para reciclar a sua vida ministerial, ele é alvo de muitas críticas. Muitas pessoas não admitem, em hipótese alguma, que um obreiro descanse um pouco. Inclusive, algumas pessoas, elas até fazem uso, de textos bíblicos para dizer que não, o obreiro cristão jamais deve
descansar. Jamais deve dar uma trégua, mas ele tem que trabalhar continuamente, mesmo que ele esteja debaixo de pressões enormes. Aí diz o seguinte: olha, o seu descanso não é aqui na terra, o seu descanso é lá no céu. E alguns obreiros, infelizmente, acreditam nisso, nessa má interpretação da palavra de Deus e acabam sofrendo um colapso no seu ministério e, inclusive, alguns prejudicam a sua saúde física, prejudicam a sua saúde emocional e, infelizmente, alguns param definitivamente. Mas, voltando agora para o assunto que eu quero tratar com mais propriedade nessa oportunidade, eu quero falar sobre alguns campos de batalhas, de lutas que todo obreiro, que todo líder cristão enfrenta. O primeiro campo de batalha é com o mundo que está ao nosso redor. E eu quero ler um texto aqui. Porquanto a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de seres humanos. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 9. Veja que nesse texto bíblico, o apóstolo Paulo diz que nós, os apóstolos, nós, os líderes cristãos, nós somos um espetáculo para o mundo. Ou seja, o mundo não reconhece o chamado de um homem de Deus. Muitos obreiros, infelizmente, criam essa expectativa de que o mundo vai abraçá-lo, de que o mundo vai respeitar o chamado que ele recebeu da parte do Senhor. Não espere que isto aconteça. Muito pelo contrário, há uma séria advertência do Senhor Jesus quando ele diz que se o mundo nos aplaudir, se o mundo nos abraçar, se o mundo nos acolher, nós devemos estar preocupados com isso. Veja bem, se você for um obreiro sincero, se você for alguém que trate a obra de Deus com o zelo necessário e faça uma exposição fiel da palavra do Senhor e conduza a igreja de acordo com os princípios que Cristo estabeleceu para ela, tenha certeza absoluta que você vai ser odiado pelo sistema do mundo, porque o mundo ele anda na contramão dos princípios da palavra de Deus. Então não espere que o mundo te abrace, não espere que o mundo venha te aplaudir. E nos dias que nós estamos vivendo, infelizmente, alguns obreiros estão destruindo o seu ministério porque aproximaram-se demais do mundo. Estão tentando fazer a política da boa vizinhança. E olha, não dá para fazer a política da boa vizinhança com este mundo, porque a Bíblia diz que ele jaz no maligno. Então, quem domina este mundo, quem coordena esse mundo, quem está à frente de todo o sistema mundano é o diabo. Então, não dá para fazer parceria com ele. Então, em primeiro lugar, o obreiro, ele sofre, ele enfrenta batalhas por causa do mundo. Em segundo lugar, muitas vezes o obreiro, ele enfrenta batalhas dentro da própria igreja. Veja o que diz a palavra de Deus. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas, segundo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28. O apóstolo Paulo, aqui ele está dizendo sobre o peso que ele sentia sobre si mesmo por causa dos cuidados que ele tinha em relação à igreja de Cristo. E nós sabemos, meus amados irmãos, que conduzir a igreja de acordo com os princípios bíblicos, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, é um desafio muito grande, porque dentro da própria igreja existem pessoas que às vezes
não aceitam um pastorado sincero, um pastorado que seja conduzido plenamente na direção do Espírito Santo. E muitas vezes, dentro da própria igreja, levantam-se algumas pessoas para opor-se ao trabalho que o pastor está fazendo na direção do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, nos seus dias, ele provou isso. Ele falou de Demas, que havia lhe causado prejuízos, ele falou de Alexandre, o latoeiro, ele falou dos falsos irmãos, pessoas que estavam ali dentro da igreja, mas não para colaborar com o ministério do apóstolo Paulo, mas para tentar, de alguma forma, causar alguns prejuízos. E isso tem acontecido com muitos obreiros na atualidade. Tem obreiros que estão sofrendo muito, inclusive esse sofrimento ele tem sido ocasionado por outros líderes que estão ao seu redor, pessoas que deveriam ajudá-lo, pessoas que deveriam estar orando por ele, pessoas que deveriam estar o ajudando a conduzir a igreja de Cristo, estão lhe causando muitas dores. Então, em primeiro lugar, você enfrenta batalhas com o mundo. Em segundo lugar, você enfrenta batalhas dentro da própria igreja. Mas, em terceiro lugar, existem as batalhas que todos nós enfrentamos em relação a nós mesmos. Veja o que o apóstolo Paulo diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 12. Paulo aqui ele está falando das suas lutas pessoais. Muitas vezes o obreiro ele é atingido por essas questões. Como aconteceu, por exemplo, com João Batista, que foi o precursor do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus aparece ali no Rio Jordão, João aponta para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o próprio João, após ter sido encarcerado, permitiu que muitas dúvidas entrassem no seu coração. Mas aí, quando o obreiro está cheio de dúvidas, o que acontece com ele é o que está acontecendo comigo, nesse momento que eu estou fazendo aqui esta gravação, esta reflexão. Um sol lindíssimo está entrando aqui pela janela da sala onde eu estou fazendo essa gravação aqui na escola, e aqui resplandecendo sobre mim, iluminando o meu rosto. Da mesma forma, meu querido companheiro de ministério, servo do Senhor, quando você estiver abatido, quando você estiver sem força, quando você não souber o que fazer, clame ao sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que lhe ajudará a vencer todas as batalhas. Então nós temos o mundo, nós temos a igreja, nós temos as batalhas pessoais, aflições que ocorrem dentro de nós em alguns momentos e querem nos fazer desistir do nosso chamado. Mas não tenha dúvida alguma que essas não são as únicas batalhas que nós enfrentamos. Existem as batalhas contemporâneas. Por exemplo, a partir de 2020, todos os obreiros tiveram que lutar com uma das maiores batalhas que não apenas a igreja enfrentou, mas o mundo, a sociedade enfrentou, que é a pandemia. Mas veja que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele já previa isso. Por isso que lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós temos a pandemia, que tem sacudido a vida de muitos líderes cristãos, inclusive alguns foram atingidos pelo vírus, mas nós temos também a questão da apostasia espiritual.
Nunca se viu uma deserção tão grande, uma saída tão grande de membros de dentro das comunidades cristãs, como nós temos visto nos dias atuais. E aí o obreiro começa a enfrentar essas situações. Gente que vai embora, pessoas que você estendeu a mão, pessoas por quem você chorou, você orou, você sofreu por causa da vida dessas pessoas, mas elas, infelizmente, num comportamento de ingratidão, foram embora e, infelizmente, muitas delas não deram sequer uma única satisfação. E o que tem provocado também essa apostasia, que traz sofrimento à vida pastoral, é o aumento também de um evangelho descompromissado. Quanta gente por aí que está pregando um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um evangelho materialista, um evangelho humanista, um evangelho egocêntrico, né? E isso, sem dúvida alguma, tem prejudicado muito a vida dos pastores, fazendo com que muitos entrem em depressão, porque começam a ver as pessoas indo embora e começam a se auto-perguntar: o que é que eu tenho feito de errado? Não se preocupe, você não está fazendo nada de errado se é que você tem andado na direção do Espírito Santo. Isso é sinal dos tempos. Infelizmente, muitos irão desistir. Então, eu quero, nesse segundo vídeo, dizer isso para você, que as batalhas existiam e sempre vão existir. E eu quero finalizar te lembrando o seguinte: isto é apenas uma pincelada das palestras que eu dou sobre a saúde emocional na vida do pastor e do líder cristão. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.